Bom, gente, ó, já tô aqui na nossa sala. Doutor Michel, que já esteve aqui com a gente. Doutora, que maravilhoso. Deu uma aula pra gente aqui. Imagina. Nos nossos primeiros programas, né, doutor? Exatamente. Mais uma vez, obrigado pelo convite novamente. Eu fico muito feliz em retornar. Eu sou muito bem recebido, Bárbara, desde a entrada, passando pela produção e por vocês também, por você e pelo Renato. Ah, que bom, que gostoso, né? A gente poder estar recebendo você também, doutor, que é, né, um homem também fenomenal, tem um trabalho incrível. Sigo você no Instagram, acompanho lá seus vídeos, curto Obrigado. tudo, porque você tem aí um conteúdo maravilhoso. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre menopausa, né? Que é um mal aí que acarreta muitas mulheres. Então eu queria que o senhor já começasse a primeiro falar o que é a menopausa para o pessoal entender. Então, a menopausa é uma fase natural da vida da mulher, que toda mulher vai passar por isso. Ela nasce, tem a infância, passa pela primeira menstruação, que a gente chama de menarca, tem a fase reprodutiva, que é o menacme, e entra na menopausa. O que é menopausa? É a última menstruação da mulher, decorrido do período de um ano. Um ano. Você define. Você define menopausa depois do período de um ano. Aquela fase que antecede a menopausa, a fase de transição, é o chamado climatério. E quando é que a mulher entra na menopausa aqui no Brasil, Bárbara? Isso varia. Uma média de 45 a 50 anos, né? E a gente define, devido a essa faixa etária, menopausa precoce abaixo dos 40 anos, Tá. menopausa tardia acima dos 50 anos. Você vê que uma boa faixa etária tem por volta dos 45 aos 50 anos. Aos 50 anos, né? E aí, a pior parte, acho que é o climatério, né? Que é aqueles calores, é aquela parte... Aí eu acho que entra aquela questão, entrar ou não com a reposição hormonal? Então a gente pode falar isso depois. Vamos iniciar. Por que acontece a menopausa? Vamos lá, o climatério. A mulher, ela começa a menstruar e começa a produzir os seus hormônios normalmente pelos ovários, que são dois. Um se chama estrógeno e se chama progesterona. O que acontece quando ela entra na menopausa? Ela deixa de produzir esse hormônio estrógeno. E a falta de produção do hormônio estrógeno é que causa, praticamente, esses três sintomas são decorrentes diretamente da falta de produção de hormônio estrógeno quando a mulher vai entrar na menopausa. Calores fogachos. Pode estar o maior frio do mundo, que daqui a pouco nós vamos passar por isso, né? Pode estar o maior frio do mundo, ela com coberta à noite vai sentir aquele calor terrível. A vagina começa a ficar seca, fica atrófica, e não é à toa que muita mulher, quando vai ter relação sexual nessa fase, tem muita dor, devido à atrofia, devido à secura vaginal. Sim. E devido à falta de hormônio, começa a faltar cálcio no osso. E faltando cálcio das duas ou uma, ou a paciente está com a mesma massa óssea, quer dizer, ainda não perdeu osso, ou já tem um pequeno desgaste de massa óssea, que a gente fala que é a osteopenia, um desgaste muito mais intenso que a tal da osteoporose, que é uma perda de massa óssea bastante acentuada, que o próximo passo é fratura de osso. Nossa, que aí entra naquela... Muita mulher na menopausa cai, né? Cai. Então, você tem que se prevenir. Por isso que a gente orienta, assim como na menopausa, em qualquer fase da vida da mulher, ela tem que se prevenir, comer alimentos ricos em cálcio e fazer atividade física. Atividade física em qualquer fase da vida. Que atividade física, doutor? Andar. Se conseguir andar pelo menos meia hora por dia, tem um estudo, Bárbara, para quem está nos prestigiando agora, andando pelo menos meia hora por dia, diminui em 50% o sistema cardiovascular. Olha só, que legal. E a gente sabe que na menopausa, devido à falta de hormônio, propicia o aumento do colesterol total e o colesterol ruim, que é o chamado LDL colesterol, que pode, em alguns casos, ela tem até fator genético, E ela sendo obesidade, não precisa nem falar que realmente em qualquer faixa etária, qualquer fase é um fator de risco. Aumenta o colesterol total e o colesterol ruim, que pode obstruir a passagem de sangue que sai do coração para as artérias. O que as artérias fazem? São os vasos que levam sangue, que chegam o coração para todos os tecidos. Se tiver uma placa de gordura ou colesterol, vai obstruir isso. E a falta do hormônio estrógeno pode propiciar isso. Então, ela tem que andar. Andar é uma coisa tão simples, simples. Não é? Em qualquer lugar a gente pode fazer, qualquer lugar. Né, Hoje em dia, o que não falta é lugar para você andar. Obviamente, não estando chovendo, mas, escuta, tem que pelo menos meia hora por dia. Se conseguir uma hora por dia, seria ótimo também. E quando que a mulher ela deve começar a se preocupar com a menopausa? Então, ela está menstruando regularmente. De repente, começa as chamadas bagunças menstruais. Ou seja, menstrua regularmente, fica 2, 3 meses sem menstruar. No outro mês, menstrua muito, aquele sangue vivo. No outro mês, menstrua 3 vezes pouco. No outro mês, menstrua 2 vezes muito. Uma bagunça menstrual. Até que chega uma hora que para de vez de menstruar. Aí,
ela está com seus 45, 50 anos, ela procura o médico. O que o médico faz? Ele já suspeita de menopausa. Tá? Um dos principais exames que a gente pede é a dosagem do hormônio FSH, o hormônio folículo estimulante. Só para dar um dado para você que está nos prestigiando agora, em número acima de 25, depende do laboratório, 25, 30 mil unidades por ml, que é a medida que o laboratório nos dá, de intensidade da subida dessa concentração desse hormônio. Você tem medida de comprimento, centímetro, quilômetro, tem essa medida da subida. Acima de 25, 30, ela pode até menstruar, mas não vai engravidar, porque ela tem chamada reserva ovariana, que para a mulher menstruar e ovular, no início do ciclo menstrual, são formados vários folículos ao redor do ovário, como se fossem várias bexiguinhas. Vamos analisar dessa forma. E todos os folículos que tem lá, um deles vai para o meio e começa a crescer, que é o folículo selecionado ou dominante. Ele cresce, 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 os outros estão ao redor. E quando ele está crescendo, chega uma hora que ele rompe, libera aquela bolinha que tem lá dentro. Que bolinha é essa? É o óvulo. Que período esse? É o período fértil da mulher, o período de ovulação. Esse FSH alto, ela não ovula mais. E a menopausa precoce? Porque você falou que ela geralmente de 45 a 50. É fator genético? Geneticamente determinado. Geneticamente determinado ou por alguns motivos, né, também. Ela precisa fazer procedimentos de tratamento de câncer, né? Então, você tem que, quando ela vai fazer um tratamento às vezes até de radioterapia, você pode, desculpa o termo, eliminar os folículos, né? Então, ela vai deixar de ovular. Entendi. E é perigoso essa menopausa precoce? Tem causa algum problema? Não tem nada que possa... Não, isso é, como eu falei, pode ser, na grande, é determinado geneticamente, ou por indução de medicamentos, porque ela precisa tratar um câncer, por exemplo. Não, perigoso não é. Não. E para descobrir, então, a menopausa é só com esse exame da... Não, é a parte clínica, né? E ela fala, doutor, estou percebendo que não estou menstruando. Lógico, primeira coisa, você tem que por incrível que pareça, tem que descartar uma gravidez. Perguntar se ela não está tendo relações sexuais frequentes, sem qualquer proteção. O médico ele pode pedir os dois exames, o beta-HCG, que são exames de sangue, que não precisa estar em jejum, e a dosagem do hormônio FSH. Ou pode ser que ela esteja grávida, que com seus 40, 45 anos ela pode engravidar. Se ela estiver ovulando normalmente, ela pode engravidar. Até, a gente já viu casos aí, pode engravidar. Agora, se não for isso, se o FSH estiver alto, aí você faz o diagnóstico de menopausa e pergunta se ela está tendo os calores, fogados. A gente entra na história da reposição hormonal, né? Antes disso, Bárbara, é importante falar dos exames, né? Um dos exames que você pode pedir, o ultrassom, você percebe que acontece quando ela está entrando na menopausa, que também faz parte da rotina ginecológica de qualquer mulher nas diferentes faixas etárias. Começa a atrofiar tudo, lembra? Atrofia vagina, e ela sente muita dor quando vai ter relação, atrofia útero, atrofia os ovários. Os ovários começam a diminuir. Os ovários já são órgãos pequenos. A mulher que está na menopausa, decorrido um ano ou mais, muita mulher que está nos prestigiando agora, que deve ter com o seu ultrassom em mãos, está escrito ovários não visibilizados. Não é que eles... chega a ficar... eles já são órgãos pequenos, só para dar um dado para vocês que estão nos prestigiando agora. Qual que é o volume normal do ovário direito e o volume normal do ovário esquerdo enquanto a mulher menstrua? Varia de laboratório para laboratório, uma média de 3 a 9, de 2 a 9, de 3 a 10. Então, vai atrofiando, vai reduzindo. Chega uma hora que não consegue mais observá-los. Se eles estiverem aí, lógico, se não tiverem, ou por um cisto que chama atenção, ou por um tumor, eles foram retirados. Mas a grande maioria eles estão lá e não conseguem mais ser visibilizados, que é o termo que nós usamos quando se faz o ultrassom. Certo. E aí, então, começa-se aí essa grande dúvida, né? Repor ou não? Os hormônios ou não. Tem corrente que fala que tem que repor, tem corrente que fala que tem que repor só se tiver queixas. Eu sou da segunda corrente. Por quê? A minha opinião, Bárbara, como de alguns colegas, você tem que entrar com medicamento se houver necessidade, porque medicamento é uma droga. A droga é aquilo que faz um efeito no organismo, que pode ser para benéfico ou maléfico, e pode ter efeitos colaterais também. Se ela tiver calores fogachos, ela falou com calores, já tem o diagnóstico que você tem, que a mulher está na menopausa, está entrando na menopausa, está com calores fogachos, está com a vagina seca, atrófica, vai ter relação, tem muita dor, aí, e se não tiver contraindicação. Sempre, o médico, quando vai fazer o diagnóstico de menopausa, vai fazer o tratamento, ele pergunta uma série de dados para ela, para ver se ela não tem contraindicações ao uso da TRH, terapia de reposição hormonal. Se ela não tem uma doença chamada trombose venosa profunda,
nunca teve derrame cerebral popular AVC. Tá. Então, não sangra exageradamente, você tem que pensar num câncer de endométrio, que está totalmente contraindicado. Nossa. Tá? Algum tipo de câncer ginecológico, uma mamografia. Se tiver alterado, você não pode entrar com hormônio. 2 exames principais, que a gente fundamental para se pensar na tal da TRH, terapia de reposição hormonal, é a mamografia. Tá. Se tiver alguma alteração na mamografia, o hormônio estrógeno pode o quê? Entre aspas, piorar essa alteração e até levar a um câncer de mama. Pode. E você tem que observar no útero uma estrutura chamada de ecoendometrial. Toda vez que a mulher, já considerando um ano sem menstruar, Tá. toda vez que a mulher menstrua junto com o sangue, manda embora, Bárbara, um tecido interno chamado de endométrio. Quem que é o ecoendometrial? É a espessura desse tecido interno do útero ao ultrassom. Só para dar mais um dado para vocês que estão nos pesquisando. A medicina se baseia em estatísticas, em estudos. Até 5 milímetros é normal para a mulher que está na menopausa e não faz uso da tal da TRH, terapia de reposição hormonal, e até 10 milímetros é normal para a mulher que está na menopausa e faz uso da tal da TRH, terapia de reposição hormonal. Se ele tiver muito grande, você fez um ultrassom na menopausa, deu 15, 20, 30 milímetros, opa, antes disso, você tem que fazer uma biópsia desse endométrio através de um procedimento chamado de histeroscopia, que eu acredito que algumas mulheres estão se pesquisando agora, já entre aspas, sofreram esse procedimento. Tá? Coloca um aparelho chamado de histeroscópio, faz uma biópsia desse endométrio. Tá? Você verifica a olho nu qual que é a cor, a distância de um ponto a outro, a profundidade, os contornos, e coloca-se ao microscópio para saber que tipo de células tem nesse endométrio. Células boas ou ruins. Depende do caso, você para por aí, em alguns casos tem que fazer a histeroscopia cirúrgica, dependendo do tamanho que está esse endométrio. É o mesmo procedimento. Só que como é maior, esse procedimento inicial, a histeroscopia diagnóstica, pode ser feito ou dentro de uma clínica que tem um aparelho ou num laboratório. Agora, já a histeroscopia cirúrgica, para retirar uma área maior, tem que ser feito dentro do centro cirúrgico, sob anestesia geral, e vai embora no mesmo dia. Não toma ponto, não tem nada. Né, mas faz um diagnóstico. Tá? Uma coisa, veja bem, a nossa função como médico, Bárbara, não é assustar ninguém. Mas você tem que falar o que pode acontecer. O que a paciente, eu vou repetir, quem está nos prestigiando agora não é para ficar assustado. Depois de um ano, começou a sangrar bastante, procure o seu médico de confiança. É um sangramento constante? Constantemente, em grande quantidade. Constante. Parou um ano, começou a sangrar muito, tem que procurar um médico. Com frequência, isso, né? Existe uma suspeita de um câncer de endométrio. Suspeita, deixando bem claro, para ter certeza, só que não precisa dizer nada. Um sangramento, uma grande dúvida, Bárbara, que a gente vai lembrando de algumas coisas que a paciente tem. Quando ela começa a sangrar um pouquinho pela vagina, às vezes pode ser normal, porque devido à falta de hormônio, a vagina fica seca e atrófica, forma pequenos vasinhos e dá um pequeno sangramento. Esse pequeno sangramento pode ser por atrofia vaginal. Agora, um grande sangramento... Mas é pequeno, né? Uma coisa pequena. Agora, grande sangramento, como você falou, constantemente você tem que procurar o seu médico de confiança para avaliar se não é ou não câncer de endométrio. Doutor, dá para prevenir a menopausa? Dá para fazer alguma coisa para a gente menopausa vai ter. Não tem como fugir. É uma fase natural da vida da mulher. O que ela pode prevenir são as complicações. Comer alimentos ricos em cálcio. Tá? Veja bem, evitar a osteoporose, é muito difícil você falar isso. Porque nós somos seres humanos. Aquilo que eu falo, nós somos diferentes de um carro. Quando o carro, eu uso esse exemplo com as pacientes, quando o carro dá uma batida, uma porrada, uma fratura, se pegar um bom funileiro, que logicamente todos são, tá, eles deixam o carro zerado. Parece que não aconteceu nada. O ser humano não, ele vai desgastando. Alguns desgastam mais cedo, alguns desgastam mais tarde. Tem a parte genética que você não tem como evitar. Tá? Mulheres muito magras vão ter, tem tendência a ter osteoporose mais cedo. Mas fazendo atividade física em qualquer fase da vida, né? Tá? Aquilo que a gente falou, comer alimentos ricos em cálcio, evitar gordura, porque a própria menopausa pode aumentar o colesterol, aquilo que a gente falou. Tá? Evitar, não fumar, fumar em qualquer fase da vida, né? Já falou isso que realmente pode levar a câncer, tá? E pode ser pode propiciar câncer de endométrio também. Tem alguns fatores que levam a câncer de endométrio, mulher obesa, diabética, quer dizer, ela já é diabética antes, obesa, entrou na menopausa, o risco para câncer de endométrio aumenta. Quer dizer, cuidar da saúde, né? Em qualquer fase da vida. E assim, quando a pessoa chega lá no teu consultório e fala,
tem uma indicação para tomar o hormônio, por exemplo, mas ela não quer. É um direito. Isso traz algum malefício para ela? Ela vai ou sentir não? sintomas, né? Hoje tem os fitoterápicos, né? Tá. Que a base natural é uma aquela história, né? Funciona para todo mundo? Não funciona para Nem todo todo mundo. mundo. Nem todo mundo. Tá, chegando uma média, 50% funciona. O que funciona realmente, o paciente não tendo contraindicação, Tá. é a TRH, terapia de reposição hormonal. E como é que você faz essa terapia de Como é reposição que hormonal? é isso que eu ia te Então, perguntar agora. você pode fazer sob duas formas, usando estrógeno e progesterona juntos, Tá. e somente usando progesterona. Numa via sistêmica, via oral, aquela paciente que tem útero, além do estrógeno, porque realmente esses calores fogáticos, isso é devido à falta do hormônio estrógeno. Para que Tá. serve a progesterona? Para proteger o endométrio, porque é evitar que ele aumente, leve a uma situação chamada de hiperplasia endometrial. Se não tomar cuidado, isso pode virar um câncer. Tá? E aquela paciente que tem a secura vaginal, você entra com cremes, né, à base de hormônio, tá? Para evitar que a vagina fique seca e atrófica, para melhorar a situação dela durante o ato sexual. Certo. Quer dizer, cada caso é um caso. Mas né? se a pessoa não quiser, não vai Não trazer, vai. entre aspas, nenhum Não, malefício, mas ela vai ter que conviver com aquele incômodo. Ela vai ter sintoma, né? Vai ter Ela sintoma. vai ter que conviver com esse Vai ter- sintoma. E em alguns casos até melhora as infecções de urina, que não é tão raro a mulher na menopausa devido ter infecção de urina. Por quê? Tudo atrofia. Inclusive a uretra, que é o canalzinho por onde ela faz xixi, também atrofia. Essa atrofia da uretra facilita a entrada de bactérias que podem causar infecção de urina. Alguns estudos falam que o creme vaginal pode melhorar o trofismo e em alguns casos até prevenir infecção de urina na menopausa. Uma pessoa que ela tem a endometriose, ela vai ter a mesma questão de menopausa como Não, uma mulher que tem uma vida saudável ali nos seus não, ovários? a menopausa praticamente, naturalmente, trata a endometriose, porque a endometriose tem a ver com muita produção do hormônio feminino. Na menopausa, ela deixa de produzir hormônio feminino. E trata naturalmente os miomas também. Uma paciente perguntou, até gravei um vídeo, não sei se você Legal. a respeito de mioma e menopausa, acho que foi ontem. Que realmente a própria menopausa trata o mioma. Por quê? O mioma também tem a parte genética, que foi determinado geneticamente. Que a mulher ia produzir mais hormônio feminino do que o esperado. O que acontece na menopausa, ela deixa de produzir esse hormônio. Tá. Como consequência disso, tudo atrofia. Diminui o útero, diminui os ovários, diminui o mioma. E o mioma não vai ter mais a função, se é que tinha, varia de mulher para mulher, de causar ou muita dor ou muito sangramento, ou as duas situações juntas. A própria menopausa trata naturalmente o mioma. Quando não precisar operar, né? Se tiver muito grande, estava atrapalhando a vida dela, em alguns casos ainda continua sangrando. Entendi. Então, nesse caso, se a pessoa então tem endometriose, ela vai também vai ter a menopausa, vai passar pelo Vai. processo, Todo mundo vai talvez passar. até um pouco melhor do que uma pessoa que Não, porque não vai sangrar mais, né? Uhum. Não vai sangrar mais. E uma mulher, por exemplo, que faz aquela cirurgia, me esqueci o nome agora, para não ter mais filhos? Laqueadura? A laqueadura, exatamente. Como é que funciona esse processo? Não vai ter. Não, Que aí você tirou? ela faz laqueadura Como para não é ter que mais é? filhos. Mas o que acontece? Você mexe nas tubas uterinas, Sim. não mexe nos ovários. Tá. São duas situações São diferentes. duas situações diferentes. Tá? Você mexe nas tubas, porque você mexe, mas ela está ainda numa fase reprodutiva. Tá. Ela só não vai mais engravidar porque você realizou um obstáculo nas tubas. O que acontece nas tubas? Tá. O encontro do espermatozoide com o óvulo. Tá? Não vai ter esse encontro, mas ela continua ovulando e continua menstruando. Ah, entendi. Só não vai ter esse encontro. Tá. Né? Tá? Então, eu queria, doutor, para a gente fechar aqui o nosso papo, que você deixasse uma orientação, você deixou já, mas eu queria que você deixasse mais assim, Então, firme a orientação para a mulher na menopausa. Então, menopausa, deixar bem claro isso, eu lembrei de uma coisa, é uma fase natural da vida da mulher. Muita mulher, desculpa, ela cria algumas coisas, desculpa o termo, coisas entre aspas, na mente dela que ela está abandonada, que ela está numa fase que o marido já não quer mais, os filhos, a grande maioria já saiu de casa. Sim. E uma boa parte está aposentada. Eu sou da seguinte opinião, Bárbara, que você concorda comigo também. As pessoas que ficam sem fazer nada, principalmente nessa fase que uma boa parte está aposentada, começam a morrer aos poucos, principalmente a nível mental. Tá. E depois a parte física vai interferir também. Então o que ela tem que fazer? Fazer atividade física e por que não fazer uma atividade beneficente? Legal. Tá? Quantas e quantas, nós estamos num país chamado Brasil, quantas e quantas entidades precisam de pessoas para ajudar, tá?
tanto na terceira idade quanto crianças também. Vai fazer mais, vai cuidar do seu coração. Contribuir com a sociedade. Exatamente, ela contribui, ajudando as pessoas e contribui para o coração dela, principalmente a nível físico e a parte sentimental também. Então não fiquem parados numa fase normal, tá? Encare a menopausa como uma fase normal. Tem tanto exemplo aí tem exemplo de atrizes que realmente elas encaram a menopausa tão bem porque elas fazem atividade física, fazem atividade beneficente e estão muito bem com a vida. Muito bom, doutor. Te agradeço mais uma vez aqui, nosso bate-papo. Com certeza você já vai voltar para uma próxima pauta. Com o maior prazer, sou muito bem recebido aqui. Eu quero que você deixe o seu Instagram pra gente, telefone de contato, por favor. Meu Instagram é michel.mandelman.ginecologista. Meu Facebook é Michel Mandelman. Meu e-mail é mandelmanmichel@gmail.com. Estou no TikTok, mas não faço dancinha. O TikTok hoje é uma rede que está crescendo bastante, como fazer a propaganda, tá? No sentido de dar informação também, como outras redes também. Né? E telefone de contato a produção tem. Está passando aqui embaixo. Exatamente, e estou com o maior prazer do mundo. Inclusive, quem precisar de palestras da área ginecológica, tá? Temas através de uma linguagem simples e clara, eu estou à disposição. Muito bom, doutor. Michel, muito obrigada.